Por favor, queridos, estejam assentados. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 21. Gênesis, capítulo 21. Nós temos, nesses anos todos, sempre ministrado no Dia das Mães acerca de alguma mãe que nos ensine de alguma forma. Já falamos sobre Maria, já falamos sobre Ana, já falamos sobre Joquebede, já falamos sobre a mulher Ciro-Fenícia. Enfim, já falamos nesses anos todos sobre algumas mães. E hoje eu quero usar a vida de Agar como base para a palavra desta noite. Gênesis capítulo 21, a partir do versículo 8 até o 21, diz assim: O menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaque foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho que Agar, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo de Isaque, e disse a Abraão: Livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaque. Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. Mas Deus lhe disse: Não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo o que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho da escrava farei um povo, pois ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia d'água, entregou-os a Agar, e tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: O que a aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar. Lá onde você o deixou, levante o menino, tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Vivia no deserto de Parã, e sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. Amém? Até aqui para a nossa meditação nesta noite. Versículo 8 e 9, por favor. O menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaque foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho que Agar, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo de Isaque. 16:4, por favor. Nós temos que fazer um paralelo do capítulo 21 com 16 para nós entendermos o que o Senhor quer falar conosco. Olha o que diz 16:4. Eu esqueci de anotar? Hã? Eu esqueci? Então põe aí, achei. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Para aqueles que leem a Bíblia, para aqueles que frequentam a escola bíblica, para aqueles que estudam a palavra, estão entendendo claramente o contexto. Mas vamos dar uma explicada para aqueles que não têm tanto conhecimento assim. Naquela época, existia um costume, uma tradição, que nós ocidentais não entendemos, não temos essa tradição, essa cultura, mas os orientais tinham, alguns povos. Quando uma mulher não podia gerar um filho, ela poderia dar uma de suas servas, uma de suas escravas, para que o seu marido, através desta escrava, tivesse filho. E simbolicamente, esse filho seria também da mulher.
filho da escrava, gerado pela escrava, simbolicamente seria. Por quê? É o que eu falo, nós não temos esse entendimento, não temos costume, não temos escravos, mas um escravo, ele não pertence a si mesmo, um escravo pertence ao seu dono. Então, simbolicamente, aquela escrava era como se fosse uma continuidade daquela mulher. Então, tudo que gerasse dela, tudo que acontecesse com ela, dizia respeito à sua senhora, à sua dona, vamos dizer assim. Então, não falei, não vou aqui perder tempo explicar, não é nossa cultura. Mas Sara, ela teve essa ideia. Deus já havia prometido um filho. Deus já havia prometido um filho para Abraão e para Sara. Então ela quis aqui adiantar a situação. Ela não soube esperar o tempo de Deus, o modo de Deus. Muito do que eu vou falar aqui hoje, irmãos, porque é importante. Agar, ela passa por um momento difícil na sua vida. Mas nós temos que entender que muitas vezes nós passamos por momentos difíceis e nós mesmos arrumamos o problema. Muitas vezes nós ficamos cobrando Deus, ficamos tristes com Deus porque Ele não nos abençoa, porque Ele não resolve logo, mas nós mesmos vivemos metendo os pés pelas mãos. Começou com Sara, ela teve essa ideia, essa brilhante ideia de ter um filho através da sua escrava. Bom, o que aconteceu? Aí vem o erro de Agar. Agar então começa a crescer o seu orgulho, a sua soberba, porque a sua senhora, a sua dona, não gerou filho. Ela, quem sabe, não vou aqui entrar em detalhe porque eu não sei, mas quem sabe na primeira noite que ela passou com Abraão, ela já engravidou, sendo que Sara vivia com ele há anos, né? Então ela começa a desprezar a sua dona, a sua senhora. Esse é um grande erro dela. E muito do que ela está passando 10 anos depois, ou mais de 10 anos, tem a ver com isso aqui. Aí eu pergunto para você, será que o que você está atravessando agora não tem a ver com erros que você cometeu há 10 anos atrás? Há 15 anos atrás? Há 20 anos atrás? Talvez você esqueceu. Você fez, você cometeu o erro, o tempo passou. Mas, como diz o ditado, o mundo dá voltas. O mundo gira. Então, muitas vezes parece que não, mas a gente vai colher lá na frente uma situação. E por que eu falo isso? Porque Ismael agora estava rindo de Isaac. A mesma coisa que a mãe fez com Sara, com a sua dona, agora Ismael está fazendo com Isaac. Ele estava celebrando o aniversário. Abraão fez uma grande festa. Pode ser, queridos, pode ser que Agar não tenha produzido isso deliberadamente, propositadamente. Pode até ser, mas eu tenho minhas dúvidas. Porque lá no texto do capítulo 16, um anjo vem, porque ela foge. Que a Bíblia fala que ela foi maltratada por Sara e ela foge. Aí o anjo do Senhor encontra com ela, ou vai até ela e diz: volte e se humilhe. E ela voltou. Agora não quer dizer que os sentimentos foram resolvidos. Eu aproveito para falar: resolva isso. Resolva sentimentos. Eu até antes de começar a pregar eu ia falar, mas então aproveito aqui agora. Amados, não fique sofrendo sozinho, sozinha. Você precisar de nós, estamos aqui, eu e minha esposa. Eu não atendo mulheres sozinhas, não é por nada, é por questão de ética. É uma ética que eu tenho há 23 anos. Há 23 anos. Eu nunca fui acusado de nada. Por quê? Porque sempre minha esposa está do meu lado. Se for homem, eu posso até fazer sozinho. Se for um casal, pode até ser, não gosto. Mas como o marido está junto, eu posso até ministrar com o casal. Mas mulher, eu não ministro sozinho, não faço gabinete sozinho. Alguma vez alguém falou assim: ah, pastor, mas do jeito que o senhor fala, parece que o senhor é irresistível. Eu falei: não, irmão, eu tenho um espelho em casa. A questão é, o diabo pode levantar uma calúnia, pode, de repente, eu estou sozinho no gabinete com a mulher. E se a mulher sair por aí falando que eu assediei ela? Quem vai provar o contrário? Fica a palavra dela contra mim. Não foi o caso de José do Egito? A mulher se aproveitou quando ele estava sozinho. Aliás, ela fez os outros empregados ir embora
e ficou só com ele. E depois falou que ele tinha assediado a ela. Enfim, eu só estou falando isso para as pessoas ficarem tranquilas. Quando eu estou chamando ou falando para você, se precisar de nós, não fique aí sofrendo depressão, não fique aí sofrendo angústias, sozinho, sozinha. Nós estamos aqui para isso. Eu não sou pastor só de púlpito, tá? Eu tenho tido dificuldade nesses anos todos aqui em Ibaté. O pessoal não nos procura muito, raras vezes nós somos procurados, mas eu creio que chegou o tempo de nós trabalharmos mais isso aí. Então vamos marcar horários, a gente vai ver de acordo com o horário que dá para você, mas resolva essa questão de sentimentos, tá? Porque às vezes fica só aquela coisa superficial. Então pode até ser que Agar tenha voltado, mas ainda ficou um resquício dela com Sara. Essa que é a verdade. E quer queira, quer não, afetou o filho. Que esse é o grande problema, queridos. Você, por mais que você disfarce que não gosta de alguém, sempre você dá uma bandeira. Não tem jeito. Você vai acabar. Tem aquelas pessoas que não fazem questão nenhuma de esconder. Não gosta mesmo, e toda hora está falando mal. Eu quero que você aprenda uma coisa, entenda uma coisa. O filho está observando tudo. Os nossos filhos observam tudo. Não adianta você vir com um discurso e ter atitude diferente daquilo que você fala, porque vai prevalecer o que você faz. Amém? Então nós vemos então que o mesmo desprezo que Agar teve por Sara, Ismael está tendo agora com Isaac. É como se houvesse uma inveja, um ciúmes, algo não tratado entre eles. Só que eles eram crianças. Mas isso custou caro. Isso custou caro. Olha o versículo 10. Disse a Abraão: livre-se, olha o termo, livre-se. Livre-se daquela escrava e do seu filho. Ela não fala assim, livre-se de Agar e de Ismael. Porque quando você não gosta de alguém, você não fala nem o nome da pessoa. Daquelazinha lá, aquelezinho lá. É assim que a gente trata, não é? Então, livre-se como se fosse um objeto. Eu não estou aqui falando mal de Sara, mas também não estou falando bem. O que eu quero dizer para você é o seguinte: eu aproveito isso aqui para dizer, muito do nosso sofrimento é por causa do ser humano. O ser humano é falível. O ser humano é injusto. Sara estava sendo injusta, me desculpe, mas para mim ela estava sendo injusta. Ela arrumou esse rolo. Foi ela que arrumou essa situação. Foi ela que mandou Abraão ter o relacionamento sexual com essa escrava e gerar um filho. Agora o que ela fala: livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com meu filho Isaac. Esse é o ser humano, queridos. Quem sabe você está aí sofrendo e você fala: puxa, mas eu não fiz nada para aquela pessoa. Puxa, mas o ser humano é assim. Mesmo alguns que têm Deus na vida. Porque Sara tinha Deus na vida, mas aqui ela estava agindo como uma pessoa que não tinha Deus na vida. Porque não é assim que se fala. Livre-se daquela escrava e do seu filho. O que ela poderia ter feito? Olha, eu não quero ela aqui. Eu não quero ela aqui. Abraão, queridos, era riquíssimo. A Bíblia não fala que ele era rico. A Bíblia fala que Abraão era riquíssimo. Ela poderia ter dito: arruma um lugar para ela, arruma uma casa para ela, coloca ela debaixo de um teto e ela vai morar lá com esse menino. Mas eu não quero conviver mais com essa. Até aí tudo bem. Agora vamos pensar. Agar também está colhendo o que plantou. Então tem erro de tudo quanto é parte. Aproveito para falar. Você às vezes fica acusando os outros porque eles estão te fazendo sofrer, mas você também tem sua parte. Você também erra. Você também fala o que não devia falar. Você também faz o que não devia fazer. Então, hoje é uma noite de nós aprendermos. Amém? Então Agar está colhendo também. Olha o resultado. Mas o ser humano é assim. Se livra disso, como se fosse um objeto. Mas nós estamos falando de objeto. Nós não estamos falando de um negócio. Estamos falando de pessoas. Tá? Olha o versículo 12. Se tem alguém coerente nessa história toda, é o nosso
nosso Deus. Amém. Vamos aplaudir e glorificar o nome do Senhor. Mas Deus lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Ou seja, havia um plano. Para nós, muitas vezes, é difícil entender isso. Puxa, mas como é que Deus não deu uma dura? Não... Deus, ele tinha um plano traçado. Ela que arrumou esse enrosco. E o próprio Abraão também, porque ele consentiu. Ele aceitou. Ele poderia ter dito para ela: não, Deus falou que vai ser da minha entranha e da sua entranha. Ele poderia ter dito: não. Quem sabe, deixa eu falar um pouquinho mal de Abraão. Hoje eu vou falar mal do pessoal. Quem sabe Agar era bonita. Quem sabe era uma mulher atraente. E a esposa oferece. Ó, arrumar uma segunda esposa. Então, pode ser aqui. Homem é homem, filho. Homem é homem. Naquela época podia, né? Não sei. Sara era muito bonita. A Bíblia fala isso. Até de idade avançada, até com idade avançada, ela era bonita. Então, tem aqui as nuances no assunto. Enfim. Mas Deus tinha um plano traçado. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. As nossas cacas, as nossas besteiras, não interferem no plano original de Deus. Podemos ter dores de cabeça aqui e ali, mas o plano do Senhor permanece. Você crê nisso? E o Senhor tem planos para você. O Senhor tem planos traçados para você. Você crê nisso? Você recebe isso? Então aplauda o Senhor e glorifique o seu nome por isso. Versículo 13. Mas também do filho da escrava farei um povo, pois ele é seu descendente. Ou seja, Deus é justo. De tudo isso que vocês fizeram, esse monte de besteira, tem uma coisa: esse menino não tem culpa de nada. Então eu vou abençoá-lo, porque ele é seu descendente. Eu tenho essa boa notícia para você: o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, o Deus que nós servimos é justo. Amém? Seguindo, versículo 14. O dia que eu encontrar com Abraão no céu, eu falei: rapaz, eu lembro que você falou de mal, hein? Falou mal de mim aquele dia. Dia 8 de maio, dia das mães, você falou de Agar e falou mal de mim. Falou bem de Agar e mal de mim. Mas observe bem, na manhã seguinte, eu estou dizendo que Abraão era riquíssimo. Riquíssimo. Ou seja, muito rico, muito dinheiro, muitas posses. Mas olha o que ele faz. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia d'água, entregou-os a Agar e, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelas praias de Berseba. É pelas praias? Pelo deserto. Ele dá alguns pães e uma vasilha com um pouco de água. Eu falei para você e repito: muitos dos nossos sofrimentos é por causa da injustiça da humanidade. A humanidade é injusta. Sara foi injusta. Agora, o ser humano é confuso. Por que eu falo? Olha o versículo 11. Eu coloquei 11. Olha o 11. Isso perturbou demais Abraão. Quando ela mandou ele despedir a mulher, livre-se dela, o versículo 11 diz: isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um escravo seu. É escravo? Filho. Ele ficou perturbado, incomodado com aquilo. Mas dá um pouquinho de pão e uma vasilha com água.
Já pensou se ele não ficasse? Já pensou se não perturbasse ele isso? Isso é o ser humano, gente. É confuso. Ele ficou perturbado. Puxa, meu filho, eu vou despedir. Arruma um jumento lá, um camelo, sei lá o que. Coloca um monte de coisas. E manda a mulher, quem sabe, víveres para umas semanas, quem sabe meses. Ele tinha dinheiro para isso, ele tinha condições para isso. Se ele quisesse designar um empregado dele, falou: você vai acompanhá-la, você vai protegê-la. Sei lá, ele poderia ter feito um monte de coisa. Mas não, ele põe no ombro dela um pouco de água e pão. Talvez você que é espiritual, eu cheguei a pensar, você vai pensar: mas é porque Deus já tinha falado que ia dar livramento para ela. Mas é outro erro. Tudo bem que Deus vai dar livramento, mas só que o livramento de Deus, ele usa pessoas. Amém? E quem sabe Abraão poderia ter se colocado como uma bênção na vida dela. Mas eu estou aproveitando isso para te dizer isso. Muitos dos nossos sofrimentos é pela injustiça do ser humano. E muitos dos nossos sofrimentos é pela confusão. O ser humano é confuso. Ele ficou perturbado. Vou ter que despedir. E na hora que manda embora, dá uma coisinha de nada. Ela estava indo para o deserto. Ela não estava indo para uma cidade cheia de coisas para comprar. Estava indo para um deserto. Aí nós só aprendemos com ela as suas atitudes de mãe. Queridos, o pão acabou. A Bíblia não fala o tempo que demorou, mas não deve ter sido muitos dias não, poucos dias. Se ela foi sábia de tomar um pouquinho por vez, quem sabe aquela vasilha durou por alguns dias. Mas se for aquele que pensa num momento só e acabou. Aí começa a atitude de mãe. Versículo 15. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto. Isso é mãe. Deserto é um lugar que não tem muita sombra, não tem muita proteção. Arbusto não é uma árvore enorme. Ele geralmente é baixo, rasteiro quase. Mas se você se deitar ou se agachar, você pode ficar. Mas é o mínimo. Mas isso é mãe. Mãe dá o que pode para um filho. O máximo dela era aquele arbusto. E ela o coloca ali. Versículo 16. E foi sentar-se perto dali, a distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Mãe é assim. Ela não queria ver o menino morrer, por isso ela não ficou ali perto, mas também não ficou tão longe. Não é assim, mãe? O máximo que você puder é ficar perto. Mas você que não quer ver o filho sofrer. A gente tem que meditar no texto. Se ela fala assim, é porque o menino estava desfalecendo. Porque, gente, nós não temos noção do que é deserto. Nós não sabemos. Eu sei um pouquinho. Só que nós fomos para um deserto de ônibus, com água gelada dentro do ônibus, um refrigerante dentro do ônibus. Entendeu? Mas o ônibus passando por aquele deserto, eu olhava e falei: Jesus, você a pé, você sem água. Nós não temos dimensão disso. O calor que a gente... Pode ver, a gente, quando sobe a temperatura, toda hora na geladeira bebendo água, ou então refrigerante, né? E toda hora. Por quê? Porque desgasta mesmo. Então chegou numa situação crítica. O menino estava desfalecendo. Por quê? Porque o adulto, ele tem um pouco mais de resistência. Pouca coisa, mas tem. Quanto menor a pessoa, menos força, menos energia, menos resistência.
Então ela o coloca ali debaixo daquele arbusto, falando: filho, esse pouquinho de sombra que resta aqui é o que eu posso te dar. Vou ficar ali de longe, porque eu não quero ver você dar o teu último suspiro. Eu não quero. E ficou de longe chorando. Isso é mãe é assim. Mãe faz o que pode, faz o que dá. Uma coisa que o Senhor me chamou a atenção é o seguinte: quando nós estamos numa situação dessa, quando você não vê mais solução. Essa mensagem hoje aqui fala de mãe, é dia das mães, é para as mães aqui presentes, mas é para toda a igreja. Quando nós estamos atravessando momentos difíceis na vida, momentos em que nós não vemos saída, algumas coisas ruins acontecem que não deveria acontecer, mas é normal acontecer. Primeira coisa, eu não sei o que você está passando, tem muitos aqui sofrendo. E quem sabe você está como H, olha, eu vou ficar de longe e ver o que vai acontecer, mas eu não espero nada de bom. Nós esquecemos das promessas de Deus. Olha o que diz o capítulo 16. Da outra vez que ela fugiu, porque da primeira vez ela fugiu, ela foi para o deserto fugindo de Sara. Agora não, agora ela foi tocada de casa, ela foi expulsa. Mas a primeira vez, aproximadamente uns 10 anos antes, quando ela estava lá no deserto, ela estava grávida, ela não tinha tido Ismael ainda. Olha o que o Senhor diz: disse mais o anjo: multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Até aí pode ser, bom, era uma promessa vaga, porque não quer dizer que seria Ismael. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como jumento selvagem, sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Para quem não sabe, Ismael é pai dos árabes. Todos os árabes do mundo são descendentes de Ismael. Olha o que Abraão arrumou. Os maiores inimigos hoje do povo judeu são os árabes. Os árabes são os maiores, não todos, mas a maioria dos árabes são os muçulmanos, são inimigos mortais de Israel. Mas deixando isso de lado, havia uma promessa. Deus falou que esse menino geraria. Ele não estava casado aqui. Ele tinha aproximadamente 13 anos quando isso está acontecendo. Não, aqui ela estava grávida dele, no capítulo 16. No capítulo 21 ele tinha aproximadamente 13 anos. Ou seja, Deus tinha falado que ele seria um povo. Por enquanto só estava ele. Ou seja, havia uma promessa de Deus. Mas agora ela está achando que o menino ia morrer. Porque é assim que acontece com a gente. Deus fala, eu vou te abençoar, eu vou fazer, amém, glória a Deus, você glorifica. Passa um ano, passam 2, passa 3, passa 5, passa 10. É só você se ver em adversidade, você esquece que Deus é um Deus que não falha em suas promessas. Deus deu nome, é esse filho, é esse Ismael. Mas o sofrimento nos faz esquecer. E quem sabe nessa noite, através dessa mensagem, você vai se lembrar que Deus deu promessas para você. E Ele está te relembrando. Eu continuo o mesmo. Meus propósitos não mudaram, meus planos não mudaram. Seja na vida familiar, seja na vida profissional, seja na vida ministerial. Deus prometeu, Ele vai cumprir. Você crê nisso? Você recebe isso? Então aplauda ao Senhor e glorifique o seu nome por isso. Aleluia! Oh! Sabe outra coisa que acontece quando nós estamos em sofrimento profundo? A primeira, a gente se esquece das promessas. A segunda, a gente se esquece de experiências vividas.
Não podemos esquecer. Olha o que diz o 16:13. Este foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado: Tu és o Deus que me vê. Beer Lahai. Essa expressão. Tu és o Deus que me vê, pois dissera: teria visto eu aquele que me vê? Quando ela teve aquela experiência, 10 anos antes, que ela fugiu de Sara, e o anjo do Senhor, quando a Bíblia fala o anjo do Senhor, é o próprio Deus em forma de anjo. Anjo do Senhor é o próprio Deus em forma de anjo. O anjo do Senhor deu essa promessa, e agora ela relata essa experiência. Eu estava aqui sozinha, me sentindo abandonada, desprezada, sem rumo, e vem agora o Senhor Deus, porque tem um detalhe, queridos, ela convivia com Abraão. Abraão era um homem de Deus, com certeza ele falava do Deus vivo e verdadeiro, até mesmo para os seus escravos. Eles o viam fazendo sacrifícios ao Senhor, eles o viam orando ao Senhor, eles ouviam suas experiências com Deus. Então eles acabaram conhecendo o Deus de Israel, que ainda não tinha esse nome, né? Israel depois foi o neto de Abraão, mas conheceu o Deus verdadeiro. Então ela tinha conhecimento, só que agora ela teve uma experiência. Um anjo do Senhor veio falar com ela e disse: olha, volta, se humilha debaixo da mão da sua senhora. E fez toda aquela promessa. E ela então chama aquele lugar, Jacó fez isso, me foge agora um outro nome, mas os profetas, pessoas que tinham experiências com Deus, davam nome aos lugares, e ela chama aquele lugar Beer Lahai. Tu és o Deus que me vê. Olha que coisa linda. Tu és o Deus. Teria eu visto aquele que me vê? Será que eu tive uma experiência com o Deus que me vê, que não importa a situação? Então agora ela estava 10 anos depois passando por um sofrimento terrível. Mais de 10, né? Porque se eu falei que ela estava grávida, ele estava com 13. Então, você me ajuda aí, você é meu assessor para contas aí, né? Por favor. Eu falei, mais de 10 anos, 13 é mais de 10. É que assim, é complicado você falar exatamente. Mas 13 anos depois, ela está achando que tudo vai dar errado. Então deixa eu te refrescar a memória. Deus tem promessas para muitos de vocês, muitos de nós. E muitos de nós já tivemos experiências tremendas com o Senhor. Quantos já foram curados aqui? Levante a mão, por favor. Aí na galeria, quem já foi curado? Deixa eu ver. Aí. E quem não foi, vai ser. Se tiver doente, não que você vai ficar doente só para ser curada. Quantos já tiveram solução de problemas que você não via saída, de repente o Senhor veio com providência? Erga a mão. Olha quanta gente. Então deixa eu falar uma coisa para você. Por que agora vai ser diferente? Se Ele não mudou. E deixa eu te falar uma coisa. Ele te amava naquela época. O amor dele não mudou. Não mudou, sim. Ele te ama mais ainda. Porque esses anos todos você não o abandonou. Você está aqui servindo ao Senhor. Você crê nisso? Você recebe isso? Aplauda o Senhor e glorifique o seu nome por isso. Bem forte, como Ele merece ser aplaudido. Aleluia. Oh. Esse é para as mães. Esse é profético para as mães. 17. Deus falou claramente ao meu coração. Esse é para as mães. Esse foi o nome. Não, volta lá. 17. 21, 17. Não anotei? Não? Eu estou ruim então, não é possível. Sério mesmo? É a idade. 21, 17. Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que a aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Há uma palavra profética aqui para as mães. O teu filho está chorando. Tenha ele 1 mês, tenha ele 80 anos.
Às vezes ele está até rindo. Deus está falando aqui com mães que têm filhos na igreja, que estão sofrendo, com mães que têm filhos fora da igreja. Deus está dizendo: lá onde você o deixou, é simbólico isso. Você veio para a igreja, você nem sabe onde seu filho está agora, você nem sabe onde sua filha está, mas lá onde você o deixou, Deus está ouvindo o choro dele. Eu tenho uma boa notícia para as mães aqui. Nós temos um Deus que não é indiferente ao sofrimento dos nossos filhos. Nós temos um Deus que não é indiferente aos sofrimentos dos nossos filhos. Amém, igreja? Aplauda ao Senhor e glorifique o seu nome por isso. Aleluia! 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 Daqui a pouquinho nós vamos orar pelas mães. E mais uma vez você vai colocar o seu filho diante do Senhor. Creia, Deus vai agir. Versículo 19, 21, 19. Mães, e também para todos. Então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu uma fonte. Aleluia. A minha fonte é o teu amor, minha herança é o teu amor. Nós não acabamos de cantar? Irmãos, eu não vou dizer, porque nós às vezes somos espirituais demais, a gente espiritualiza muito as coisas. Eu não vou dizer que Deus fez aparecer aquela fonte do nada. Eu acredito que ela já estava ali. Já havia uma fonte ali. Aquele lugar dos poços, você se lembra? Eu acho que é mais ou menos esse lugar. Foi encontrado ali, é uma área arqueológica, lugar de poços. E é interessante, é óbvio, um lugar que tem água, nasce plantas, né? Então tem aquelas plantas próprias de deserto, mas todas verdes. E ali tinha muita água. Então ela fica lá. Mas mesmo então em meio ao deserto, eu creio que com certeza é uma providência de Deus. E os beduínos, os viajantes do deserto, eles sabem onde tem as fontes. As pessoas que não conhecem muitas vezes morrem no deserto porque não sabem, mas os que moram ali, eles sabem, eles se dirigem pelo sol, eles têm a forma deles, e eles sabem onde tem fonte. Então provavelmente havia uma fonte ali perto, e ela estava ali naquele arbusto. Já é um outro sinal, porque se havia arbusto, é sinal que havia água de alguma forma, existia água de alguma forma subterrânea, porque senão não teria aquele arbusto. Mas ela não era uma conhecedora, uma exímia conhecedora do deserto. Ela estava ali, ela deixou o menino lá e foi de longe esperar a morte. Primeiro dele, e depois ia esperar a morte dela. Esqueceu das promessas, esqueceu das experiências. O ser humano é assim. Mas agora fala que Deus abriu os olhos e ela viu a fonte. Se você quiser pensar que Deus pôs aquela fonte milagrosamente, amém. Eu não posso ir contra, e amém por isso, pode ser isso mesmo. Mas o que eu sei é que Deus abriu os olhos dela, ela viu a fonte. Mas de qualquer forma serve o que eu vou te dizer. Muitas vezes você está sofrendo, você está chorando perto da bênção já, perto da vitória, perto da solução. Mas às vezes as lágrimas, o nosso choro não deixa a gente enxergar. Porque quando a gente chora, os olhos ficam todos cheios d'água. E você lembra de Maria no túmulo? Ela queria Jesus. Os discípulos chegaram lá dizer, aliás, as mulheres falaram que ele tinha ressuscitado, e foi aquele corre-corre, aí foram lá. Aí ela ficou por ali e ela
Jesus está ali na frente dela e ela pensa que ele é o jardineiro. E ela fala, olho todo cheio de lágrimas: onde o Senhor o colocou? Olha, eu quero levá-lo, eu quero cuidar dele. E de repente ela escuta: Maria. Ela reconhece a voz de Jesus, porque Jesus falou: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. E eu tenho certeza que hoje, se você está conectado no Senhor, você está vendo que é Deus que está falando com você. Eu não sou Deus, eu sou um pastor, eu sou um homem, comedor de feijão que nem você, e gosta de feijão preto ainda. Mas sinta e ouça Deus falando: a fonte está perto. Abra os teus olhos, porque a fonte está muito perto. Você não vai morrer. Ela colocou o nome: tu és o Deus que me vê. Mas nós também temos um nome. A minha fonte, a tua fonte, a nossa fonte chama-se Jesus Cristo. Aplauda aquele que vive e reina para sempre, aquele que é a nossa fonte. Oh, aleluia! Que nesta noite o Senhor abra os nossos olhos e que nós enxerguemos que a fonte está perto. Para encerrar, versículo 21. Vivia no deserto de Parã e sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. Ela achou, estava tudo acabado. Não vou ficar perto dele porque eu não quero ver o meu filho morrer. De repente, Deus abre os olhos e ela enxerga a fonte. Ela mata a sede do menino, recobra as forças, enche a vasilha novamente e segue a caminhada. É o que você vai fazer nesta noite. Talvez você estava aqui, você chegou aqui totalmente desanimado. Você vai beber dessa fonte, vai encher a vasilha de novo e vai caminhar. Porque ela achou que o menino ia morrer. Ela teve tempo de achar uma substituta para ela. Porque é assim que elas pensavam. E é assim que é. Você, mãe, que teu filho, tua filha já casou, somente o filho, você já é sua substituta, filho. Larga a mão disso. Uma vez eu precisei dar uma dura na minha mãe, mas assim, com amor, né? Ela levantava domingo. A Fátima levantava 5 horas da manhã no domingo. Escuta aí as moças aí que: ai, tô cansada para vir na escola bíblica. A Fátima trabalhava na Ripasa. Ela levantava cedo toda manhã, chegava de tarde e ainda tem serviços de casa para fazer. Aí, para ela poder lavar a roupa, ela levantava no domingo 5 horas da manhã para lavar a roupa. Por quê? Porque nós estávamos morando junto com a minha mãe. Nós tivemos que morar alguns meses ali até que nós conseguimos casa. Na época estava difícil arrumar casa de aluguel. Mas algumas coisinhas, sabe como é que é? Mãe é mãe, né? Na hora da comida, queria pôr a comida, porque eu sempre fui folgado. Por isso que eu sou folgado, você sabe disso. Faz 30 anos que você me conhece. Porque a babai me acostumou. Ela punha comidinha pra mim. Amém. Então, de repente tá lá a dona Dalvina colocando comidinha pro Joel. De repente tá lá a dona Dalvina se preocupando com isso, com aquilo. E o primeiro dia vai bem, segundo dia, até que um dia eu falei: mamãezinha querida, eu já casei, mamãe, agora eu tenho a minha esposa para fazer isso. Ela: tá bom, não quero atrapalhar, que jeitinho, não quero atrapalhar. Sogra nunca quer atrapalhar. Mas é normal, são coisas da vida. Mas aprenda isso, querido. Você, mãe, seu filho casou, substituta que eu digo é para essas coisas. Lógico que mãe não tem substituta no sentido de mãe, não, mas para essas coisas. Mas tem mulher que tem dificuldade, ainda quer cuidar do bebezinho dela. O bebezinho está com 25, 30 anos e ela está cuidando do bebezinho dela.
e descendo o pau na nora, porque a nora não cuida que nem ela. Para com isso. Faz o que ela fez. Olha que exemplo. Ela arrumou uma esposa para ele. Para encerrar, eu quero dizer para você, às vezes você acha que sua situação está caótica, acabou, não tem mais jeito. Tem muita coisa boa para acontecer na sua vida ainda. Tem muita coisa boa de Deus para você ainda. Você crê nisso? Você recebe isso? Então você sabe o que fazer com isso. Aplauda e glorifique o nome daquele que vive e reina para sempre. Aleluia! Aleluia!